Muito bem. Queridos, vamos continuar então aqui a nossa aula. Aliás, antes, vamos dividir a UPA, as crianças. Muito bem. Nós seguimos aqui nos nossos não, né? No estudo dos atributos incomunicáveis. Nós já vimos, vamos relembrar que estamos estudando os atributos de Deus divididos em duas formas: incomunicáveis e comunicáveis. Incomunicáveis, que estamos vendo, são exclusivos, apenas Deus os tem, somente Deus. Olha só, agora vai ficar melhor. Somente Deus os tem. Então, os comunicáveis, ele partilha conosco. E hoje nós vamos ver o último que estudaremos entre os incomunicáveis, certo? Que é essa palavrinha aí, ó, independência. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês notem comigo, como nós estamos vendo, e vamos observar apenas 3 incomunicáveis, como que a gente consegue compreendê-los. Porque pensa bem, se esse atributo ele é incomunicável, ou seja, Deus não dá ele para a gente, fica difícil, inclusive, da gente saber que existe essa possibilidade, não é? Então a gente é dependente de várias coisas, como nós vamos ver hoje. E aí o que nós observamos em Deus? A sua independência. Nós vemos que nós somos mutáveis, nós vamos mudando ao longo do tempo, o nosso pensamento, mas quando olhamos para Deus, ele é imutável, certo? Nós podemos ainda observar algumas outras características de Deus, onde nós conseguimos observar que ele não é, enquanto nós é que somos, certos? Como nós vimos também, Deus sendo como um ser infinito. Então, a gente vê que ele é infinito, imutável e independente. Qual que é o grande lance da coisa? Fica muito difícil a gente conjecturar alguém que seja assim. Então, a gente olha Deus como não sendo, ou seja, ele não é dependente, ele não muda, ele não acaba, certo? E não tem início. Mas, observando especificamente aqui, vamos olhar a nossa introdução. Veja se vocês concordam comigo com essa afirmação aí. A independência, ela é uma busca constante por parte do homem. E aí sim, eu estou incluindo todos os homens, todas as pessoas. Uma busca sempre por independência. Olha lá, a gente tem algumas questões bem cotidianas, bem do nosso dia a dia. Não é comum que um jovem, ele tenha certa idade, daí ele diga assim, olha, eu gostaria de poder, na verdade hoje em dia não está sendo muito assim, né? Mas normalmente eu gostaria de sair da casa dos meus pais para ter o quê? Uma maior liberdade, para ter uma maior independência. O jovem normalmente quer trabalhar para ter também independência financeira, não é? Coisas nesse sentido. Nós podemos observar isso em vários momentos da vida, né? De como que a gente vai buscando mesmo independência e deve ser assim, deve sim se buscar a independência. A gente tem também o exemplo em momentos históricos. Quem lembra daquela famosa frase, não é? Quando o tal do Dom Pedro deu 2 opções: independência ou morte. Então a gente vê ali também uma busca por independência. Claro, era toda uma questão de que o Brasil seria independente, se tornaria uma república, mas de certa forma uma independência de sua colônia também. Aproveitar que a gente está falando aqui de momentos históricos, estamos ainda na nossa introdução, então nós podemos pegar várias coisas aí do nosso dia a dia e a gente pode ver o que a gente está vivendo hoje, não é? Quando a gente liga os noticiários, o que aparece lá? Uma guerra, não é? Uma guerra. E
parte dessa guerra é por quê? Também independência. Por que a gente já não resolveu esse negócio todo? Porque há uma certa dependência. Por exemplo, a gente olha para o maior país que está na guerra, a Rússia. A Europa toda dependendo do quê? Do gás, né? Da energia deles. Então, essa dependência acaba tendo alguns resultados, inclusive não desejados. Questão é que a gente tem sempre buscado mais e mais por independência. E eu quero martelar nisso de novo. Nós devemos, sim, em boa parte, em várias áreas da nossa vida, buscar independência. Nós devemos buscar independência. Mas vamos observar um pouquinho para essa tal da filosofia. Por quê? Porque o negócio, o papo, esse assunto, ele acaba ficando muito mais profundo e já foi discutido há muito tempo atrás. Aristóteles, que a gente vai falar, olha aqui, ele é lá por volta de 380 a.C., então faz tempo mesmo, né? Essa discussão aí de dependência, independência, ela já está aí nesse mundão há muito tempo. E ele cita isso daí, ó, o tal do motor não movido. Claro que ele não está falando de nenhum motor de carro ou coisa nesse sentido. Não é nada disso. Mas isso traz para a gente uma pergunta. A pergunta é a seguinte: diante da mudança e da dependência do movimento, o que teria iniciado tudo? Vamos acompanhar a lógica que Aristóteles apresenta. É o seguinte, ele diz que, primeiro, o movimento ele é uma necessidade. Então, quando ele fala de movimento, não é simplesmente de ir do ponto A para o ponto B, mas também de mudança. Então, para ele, o movimento é uma mudança. E aí, até nessa questão, nesse assunto, a gente vai acabar tendo pontos de contato com o que nós vimos na semana anterior, que é a questão da imutabilidade de Deus. Certo? Então ele vai chegar à conclusão de que esse primeiro motor, ou seja, aquele que faz as coisas se moverem, ele teria de ser imóvel, certo? Ele não se move, ele não muda, ele se mantém o mesmo. E ele seria então um ser absolutamente puro. É interessante como que na filosofia eles vão tentar colocar Deus como um ser completamente puro, não um Deus pessoal, né? E aí ele seria essa causa primeira. Então ele é quem faz o movimento acontecer. Joia? E a gente vai ver quem teria iniciado isso tudo seria ele. Ele é imóvel por quê? Porque não que ele seja incapaz de agir ou de se mover de um lugar para outro, mas sim porque ele não tem uma potência para receber qualquer mudança. Então, esse motor não imóvel é um nome muito estranho para definir o que seria Deus, certo? Ele faz com que as coisas se movam, com que as coisas mudem, mas ele mesmo se mantém o mesmo. Por que isso é importante para nós quanto à dependência? Este primeiro ser, para a filosofia, ele seria aquele que faz as coisas se moverem, ou seja, todas as outras coisas são dependentes dele. Todas as outras coisas são dependentes dele. E para compreendermos melhor essa argumentação, a gente tem que observar, claro. Então, o movimento seria esse processo de mudança, de ser isso daqui e aí mudar, ser aquilo outro e já não ser mais. Esse motor seria, então, essa pessoa ou esse ser que traria mudança. O móvel seria aquele que muda ou que não muda, certo? Mas, no fim das contas, ele vai chegar a mais um problema, olha só, o problema da matéria. Por quê? Porque este motor imóvel, ele haveria criado a matéria, e para esse pensamento grego, filosófico, a matéria seria ruim. E aí ele vai chegar à seguinte conclusão, olha só. Portanto, o primeiro movente move como o que é amado, enquanto todas as outras coisas movem sendo movidas. Então ele vai chegar à conclusão de que este primeiro movimento que ocorre, ele é, na verdade, por atração, certo?
Esse daqui é apenas pensamento filosófico, é apenas para a gente ter um panorama histórico de que tem gente que não era crente e tudo mais, mas que já pensava nessas coisas. Pela lógica, chegava a algumas conclusões. Então, no fim das contas, o motor imóvel, ele moveria o mundo por atração, certo? Mas vamos seguir que a coisa vai ficar mais clara, vai ficar mais fácil da gente compreender. Eu dividi aqui em alguns pontos para a gente entender essa independência de Deus. O primeiro deles, na sua existência. O que é? Deus é o único que de fato é. Ele é. Por que eu quis trazer isso para nós? Porque se nós observarmos bem o nosso verbo que nós usamos para definir o que nós somos ou como nós estamos, a gente tem uma diferença, não é? Só que no dia a dia, claro, normalmente a gente usa um ou usa outro. Por exemplo, alguém pode perguntar aqui: olha, você é presbítero aqui da igreja? Sim, eu sou o presbítero da igreja. Mas a gente sabe que às vezes isso muda, vai para um outro lugar, deixa de ser. O pastor, você é pastor dessa igreja? Sim, eu sou pastor dessa igreja. Mas, na verdade, o certo talvez seria a gente dizer que eu estou. É que é estranho, né? A gente não vai mudar isso, a nossa intenção não é essa. Mas, no fim das contas, nós estamos algumas coisas, não é? Nós não somos essas coisas. Talvez aí alguém que já tenha passado por uma mudança profissional possa dizer até com mais base. Normalmente a gente conhece a pessoa como: qual o seu nome? Beleza. O que você faz? Normalmente é assim, né? A gente define a pessoa como. O que ela faz? Mas isso também muda. Então a gente poderia dizer: então você é um professor. Sou um professor, ok. Mas na verdade está professor. O que eu quero dizer? Que essas coisas, elas também mudam. Mas Deus, ele é o único que de fato é. Ele não simplesmente está. Ou seja, somente ele tem vida em si mesmo. Vamos lá observar Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versos 13 ao 15, quando Deus se apresenta a Moisés na sarça, e ele diz essa famosa frase, né, essa famosa definição de si mesmo. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, quem Deus é? Eu sou o que sou. É interessante que, é claro que é uma definição que coloca algumas questões na nossa cabeça. Porque, no fim das contas, de forma palpável, de forma direta, Deus não definiu nada. Por quê? Porque, na verdade, não dá. Quem é? Qual é o nome do Senhor? Eu sou o que sou. Então, apesar de não definir nada de forma mais concreta, Deus ainda assim define perfeitamente o que ele é. Eu sou o que sou. Eu sou, eu sou. E de fato, isso aponta para quê? Para que Deus, ele é o único que é. Todas as coisas são dependentes, são a partir dele, certo? Vamos lá para João capítulo 5, verso 26 também. João 5, 26. João 5, 26 diz: Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então nós vemos aí exceções à regra.
Por quê? Porque a vida é sempre um sinônimo de dependência, enquanto que o pai e o filho têm vida em si mesmo. Isso mostra, da parte deles, independência e da nossa, uma dependência completa. Então, antes mesmo de qualquer outra coisa, Deus, ele já era. Nós já vimos na semana anterior, ele é eterno. Então não é uma dependência do tipo, olha, eu precisava que alguém criasse, ou eu precisava que alguém tomasse determinada atitude, não. Deus, ele é independente na sua existência. Ele tem vida em si mesmo, ele é o que é e não precisa de que ninguém faça algo para que ele seja, certo? Vamos ver então um segundo ponto, uma segunda característica dessa independência, que é o quê? No relacionamento. Então, se a gente vai olhar antes, como nós vimos, que Deus, ele é independente na sua existência, no seu ser, e a gente já sabe, já temos essa informação de que ele é infinito, tanto em imensidão quanto em tempo, ou seja, ele é eterno. A gente pode pensar, então eu já matei essa charada. Por que será que Deus teria criado o homem? Porque ele estava, imagina só uma criação desse tamanho. Deus meio sozinho ali de canto, né? E aí ele fala, bom, então eu vou ter que criar alguém aqui. Eu estou muito sozinho. Não, isso traria também uma questão de dependência, que não é o caso. E aí, eu coloquei aqui para os irmãos que a criação ela pode fazer a gente se confundir com relação a essa independência relacional de Deus. Por quê? Porque a gente pode olhar para ela, e voltando para o que a gente viu antes da filosofia, a gente pode olhar para a criação e falar, talvez, Deus tenha colocado a gente aqui e deixado as coisas funcionando, né? E funcionam normalmente muito bem. E aí a gente pode pensar de que Deus, ele é um ser que não se relaciona. Não se relaciona. Mas ele é pessoal. Então, a gente ganha mais uma informação aí importante da gente manter conosco. Que Deus, ele é pessoal. Veja, ele é independente, mas ele é também pessoal. O que isso significa ser um ser pessoal? Vamos pensar em nós, que eu acredito que fica mais fácil da gente entender. Há algumas reportagens mostrando algumas pessoas que, por um motivo ou outro, se encontraram isoladas. Então tem lá gente no meio que acabou caindo avião, ficou no meio da floresta, se perdeu, fica distante das pessoas por algum tempo. As que conseguem sobreviver, é claro, tem alguns problemas, não é? Por quê? Porque ela quer se relacionar com outra pessoa, mas ela não tem gente para se relacionar. Não tem como. E aí ela vai, tem até histórias dizendo que começam a se relacionar com alguns animais, né, nessa questão de tentar conversar, mas obviamente isso não é possível. Vamos ver um exemplo do relacionamento de Deus. João 17, verso 5. E a gente vai ver que, de fato, Deus ele é independente também nos seus relacionamentos. Ele não precisava criar homem, animais, a terra, a água, nada disso para poder se relacionar. Isso não era necessidade para ele. E aí Jesus aqui nessa chamada oração sacerdotal, no verso 5, entre algumas coisas que ele fala no capítulo, no verso 5, ele vai dizer assim: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, quando? Antes que houvesse mundo. Então a gente já tem aí outra informação importante. Esse relacionamento de Deus não há uma necessidade de ter uma criatura. Não. O próprio Cristo já estava com ele. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo, desde antes que houvesse o próprio mundo. E a gente pode observar ainda essa ação, esse relacionamento em várias ações, vários momentos em que Deus age na nossa vida. Veja só, quando a gente pensa na criação, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo ali, não é? Quando nós observamos a salvação mesmo, o momento em que
nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, sendo que o Pai havia enviado a Cristo e Cristo morreu por nós. Então, cada um tendo também o seu papel diferente dentro da própria Trindade, certo? Então, a gente não pode se confundir. Deus não precisa de nós. Há gente que vai dizer, então Deus criou o mundo porque ele precisava se relacionar. Não, a gente viu que não é o caso. Ele já tem, desde a eternidade tem esse relacionamento dentro da própria Trindade. Então, o fato de Deus ser pessoal não anula a sua independência, inclusive nos seus relacionamentos. Certo? Tudo bem? Vamos então para a questão dos pensamentos. Deus ele é independente também nos seus pensamentos. Vamos ler esse texto aqui, ó, Romanos 11, 33 e 34. É uma afirmação que a gente já sabia, né? Que é impossível compreender a mente do Senhor, mas o texto vai ainda atestar isso para nós. Diz lá: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E a resposta é óbvia, né? Fica aí no ar, nem precisa que alguém responda, mas eu ainda vou me arriscar. De quê? Ninguém. Então, olha só isso daqui. Deus, ele revela os pensamentos a nós. Ele mostra o que ele pensa, o plano dele, o que ele deseja para nós, mas não de forma completa. Então, a gente pode dizer, olha, Deus, ele revela seu pensamento e seus desejos para nós, mas ele não faz isso de forma completa. Então, a gente entende o plano de Deus, mas não ele inteiro. A gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, mas não em todo e qualquer detalhe. Por quê? Porque a gente precisa voltar lá para o texto de Deuteronômio 29, 29. Que é um texto chave quando a gente fala dessas coisas. Por quê? Porque o que a gente conhece, o que a gente pode saber de Deus, seja sobre o seu relacionamento, seja sobre o plano dele para a gente, seja sobre os pensamentos dele, como nós estamos falando aqui agora, nós só podemos saber por quê? Porque foi revelado a nós. Então, novamente, qual que é o nosso assunto principal aqui hoje? A independência de Deus. E em contraste com isso, nós vemos a nossa dependência dele mesmo. Então, como que a gente consegue saber de alguma coisa? Deus revela a nós. Como que nós podemos conhecer a Deus? Ele se revela a nós. Como nós podemos saber seus pensamentos? Ele revela esses pensamentos para nós. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tem coisa que é revelada, tem coisa que não é. As reveladas nós devemos conhecer. A gente deve se fadigar, de se cansar de buscá-la, de conhecê-la, certo? E a sabedoria de Deus, ela é infinita e é independente das coisas criadas. Não necessita de uma justificativa. Olha, Deus fez isso, mas ele vai precisar responder para fulano de tal. Não, isso não existe. E ainda pensando na sabedoria, nós podemos observar de novo a nós mesmos. Se eu quero entender um pouco melhor de determinada área, o que normalmente eu faço? Eu estou muito curioso para saber como é que eu arrumo a fiação lá de casa, mas eu quero fazer sozinho. Alguém me indica o que eu posso fazer? Boa, estudar. Hoje está mais fácil, né? Coloca lá naquele site de vídeo e vai aparecer um monte de coisa. Vai ajudar bastante, inclusive, né? Tem gente que brinca ainda, vou fazer o parênteses aqui, que brinca que tem salvado muito homem em casa, né? Então a mulher vai falar, ó, precisa fazer tal coisa. E o cara, eu não faço ideia de como que faz isso. Olha o vídeo lá, já tá, cara, não pode deixar comigo que eu faço. Eu sei fazer isso daí, eu sei.
De fato. Então, para a gente ter alguma sabedoria, saber alguma coisa, a gente precisa buscar. Mas esse conhecimento, será que ele é inerente? Alguém encontrou escavando em tal lugar? Não. Foi fulano que foi lá, tentou fazer, deu certo. Talvez ele tenha até errado antes, né? Então a gente depende de alguém, depende de um mecanismo, de um instrumento de busca, depende de um professor. Então a gente depende sempre de alguém para conseguir saber alguma coisa, para entender alguma coisa. Alguém precisa mostrar para a gente. Nem que seja, em última instância, o próprio Deus, o próprio Senhor. Certo? Podemos seguir para frente? Diga. Sim. Sim. Ali na questão de Paulo ainda, vamos colocar o texto, me fugiu a referência, a gente encontra aqui agora. A gente abre o texto que daí a gente acompanha e fica mais claro. Mas eu acredito que seja ainda de poder revelar-se a alguns e a outros não. E nós temos isso na salvação, inclusive, né? Que Deus ele se revela de uma forma para alguns e para outros de forma diferente. Eu encontro aqui. Segunda Coríntios 12. A partir do verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então vamos pensar no contexto primeiro. 2 Coríntios, Paulo está reescrevendo aos irmãos, falando para que eles deveriam perdoar aquele que era o faltoso entre eles. E ainda, Paulo está demonstrando o quê? A gente vai chegar a essa conclusão junto. No verso 2 ele diz que ele conhece um homem, não é? Ele não diz, eu fui levado. O que ele está demonstrando aqui? A humildade dele. Primeiro de tudo. Ele está falando que existe um homem que ele conhece, que foi arrebatado até o terceiro céu, e a gente entende que muito provavelmente seja ele mesmo. Mas o que ele está querendo dizer aqui, olha, aconteceu isso tudo comigo, e eu não estou me gloriando dessas coisas. Porque a acusação dos coríntios era de que talvez Paulo não fosse lá um grande apóstolo assim, não fosse lá grandes coisas, que quando ele escrevia em carta ele era brabo, mas quando ele ia pregar o negócio era mais tranquilo. Eram muitas acusações terríveis, na verdade. Mas daí a gente entra nessa questão aqui. Por que será que ele vai dizer assim, ó, as quais não é lícito ao homem referir? Existem coisas que devem ser faladas, existem coisas que não. A gente pode ir para a questão de João, lá no Apocalipse. É uma visão, não é? Ele tem uma visão e mostra essas coisas. E aí ele foi lícito falar, foi lícito dizer. Então, possibilidades. Talvez não fosse o papel de Paulo dizer essas coisas, mas sim de João. Talvez esses irmãos não estivessem prontos para receber esse fato ainda. Mas a mensagem principal desse texto é que Paulo está mostrando a sua humildade. Olha, ele foi levado ao terceiro céu, que seria o paraíso de fato, né, na visão judaica. Mas ele não fica se engrandecendo nisso. Ele deixa, ó, não cabe agora falar disso, vamos passar para outro assunto, tá? Então, tem lá o seu pontinho de contato,
mas é pouco provável que fale exatamente dessa questão que a gente está abordando aqui. Joia? Vamos lá então para frente. Deus ele é independente também na formulação dos seus planos. Olha só, a gente sabe que normalmente nós fazemos planos, não é? Então vamos imaginar só. Hoje pela manhã, aliás, ontem, quem sabe, chegou em casa e já estava pensando, não, amanhã eu vou para a escola dominical. E aí já começa a fazer todo o plano. Então amanhã, deixa eu pensar, será que já tem uma torradinha? Será que já ainda tem o pão de hoje? Eu deixo para amanhã, passo uma manteiguinha, vai ficar bom. Vai todo o planejamento para realizar as coisas que a gente quer fazer, né? Mas com Deus, o negócio é diferente. Por quê? Porque nós dependemos de algumas coisas, enquanto Deus, ele é independente. E aí parte importante da gente observar é a gente lembrar sempre da providência de Deus. Alguém ainda pode dizer, mas como que a gente vai esquecer da providência de Deus? Pois é complicado, mas a gente esquece sim. Então sempre a gente precisa de colaboração para a gente executar os planos, mas com Deus o negócio é diferente. Então sempre a gente vai precisar de uma questãozinha, olha, a gente vai se reunir no conselho agora. Vamos debater determinada coisa para ver se a gente vai pelo caminho A ou pelo caminho B. Tem o quê? Uma dependência, certo? A gente tem que chegar ali a um consenso. No relacionamento de casal, é um ótimo exemplo também. Tem que ter um diálogo, tem que conversar, o que a gente vai fazer com isso daqui, as nossas finanças, a nossa vida, vamos ter mais filhos, não vamos, enfim, tem toda uma dependência. Mas com os planos de Deus, o negócio é diferente. Olha lá em Isaías, vamos lá para Isaías 40. É um texto que a gente viu também na semana anterior, mas a gente vai abordá-lo por um outro ponto de vista. Do ponto de vista da independência de Deus. Vamos aproveitar ainda quando os irmãos abrem aí. Vamos pensar nessa realidade que nós estamos vivendo de novo. Eu gosto de aproveitar bastante as coisas que a gente tem vivido. E a guerra que explodiu aí tem sempre batido lá a nossa porta, né? Vamos pensar nisso com relação a Deus. Imagina só o grande presidente que teve a ideia. Vamos invadir determinado país. Será que ele faz essas coisas sozinho? Faz, né? Ele não pega lá a arma dele e invade o país sozinho. Ele depende, certo? Tanto é que no meio político, no meio militar, vez ou outra tem essa tensão. Claro, quando a gente olha para o exército, tem toda uma questão de honra, de obediência, de todas essas coisas corretas. Mas se de uma hora para outra, determinado fulano tomar a liderança e falar, olha, o que o nosso presidente está fazendo é errado. Não tem como, não está certo. Vamos dar um golpe. Isso acontece bastante, né? O nosso Brasilzão sabe disso ao longo da história. E aí? Tá vendo como é dependente? Completamente dependente um do outro. Às vezes a gente olha para fulano e fala, esse é poderoso. Não é por nada não. Mas o fulano, se ele quiser, ele tá o mundo todinho na mão dele. Dependente. Não faz nada sozinho. Nada, nada, nada. Ele não faz nada sozinho. Quem é que faz? Quem é que é independente? Somente Deus. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Novamente, a Escritura usando essa linguagem de fazer pergunta, que não precisa de resposta, porque a resposta é óbvia, é ninguém. E a gente vai ver isso daqui, ó, Provérbios 21, 1. Mas antes de mais nada, eu quero explorar um pouco com os irmãos essa afirmação, que Deus guia toda a história por si mesmo. Eu não sei o quanto que vocês gostam de estudar, de explorar, de ficar sabendo sobre a história do nosso país e do mundo, mas uma coisa que talvez ajude muito, e eu gosto muito de observar sob essa ótica, se é que é possível observar de uma outra, como um bom cristão, isso a todos nós, é que Deus está sempre agindo e guiando todo o caminho, sempre. E aí, o que isso nos ajuda? A gente vai encontrar, mas está tendo guerra, um monte de gente morrendo. Nada fugiu do controle de Deus, não foge. Ele está sempre cuidando, sempre.
todas as coisas vão caminhando conforme o desígnio do Senhor. É Ele quem é o Senhor de toda a história. É Ele quem instrui, quem faz com que a história caminhe pelo lugar por onde ela deve caminhar. E aí Provérbios 21, versículo 1, vai nos mostrar a seguinte questão. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Se a gente olhar para o contexto de Provérbios, a gente vai ver que quem era o maior líder de um povo, quem é que mandava e desmandava conforme quisesse? O rei. Então, olhar para a figura do rei era pensar, se ele quiser, ele faz qualquer coisa comigo. Não importa. E a gente vê até, também ao longo da história, muitos reis meio doidos, né? Que de fato o negócio subia a cabeça do camarada. E cá entre nós, deve ser difícil. Não deve ser difícil? Se der um pouquinho de poder, ainda tem gente que vai dizer isso, né? Se você quiser conhecer a pessoa, você dá um pouquinho de poder para ela. E de fato, se a gente recebe um pouquinho de poder, a gente já vai ficando meio assim, né? Agora fulano depende de mim para isso. Agora aquele ciclano depende também para fazer tal coisa. Imagina o camarada que era o rei, que mandava e desmandava conforme ele quisesse. É muito poder, né? É muito poder na mão de um camarada só. Mas, por trás disso, podemos imaginar assim, a gente vê que Deus está guiando, que Deus está fazendo com que o coração desse rei, ele vá para lá ou vá para cá. Obrigado. Ele vá para lá ou vá para cá. Olha só o restante do versículo. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, para onde que o coração do rei ele vai se inclinar? Para onde Deus quiser, para onde Deus permitir. Então, a gente vê, ao longo da história também, muitos momentos em que a gente chega assim e fala, isso não vai dar certo. O povo de Deus vai sofrer demais aqui. Ou determinado país vai tomar o poder e aí o negócio vai ficar feio. E a gente vê o coração do rei se inclinando para lá ou para cá. Claro que rei, para nós, aponta qualquer líder, qualquer liderança humana, não é? Então a gente vê que a história humana, olha só, essa definição também é legal da gente imaginar, gente. A história humana é a história da realização dos planos de Deus. Então tem gente que vai dizer o seguinte, olha, como é que eu consigo ver a providência de Deus e saber que ela existe de fato ao longo da história, se eu não tenho algo comprovando isso? A gente pode dizer o seguinte, sabe os documentos históricos? Eles são documentos de que a providência de Deus existe, de que ela está caminhando, de que ela quem guia, quem narra a todas as coisas. E a gente tem que observar o seguinte, Deus, ele pode agir conforme ele quiser, mas a gente define por dois nomes muito parecidos, mas que no fim das contas são muito diferentes. Então, Deus ele pode agir na história por meios mediatos ou imediatos, certo? Mediatos ou imediatos. O que isso significa? Esse exemplo do coração do rei seria um meio mediato. Então ele está usando um meio, está usando alguém, está usando uma pessoa, uma coisa, para fazer aquilo que ele deseja. Agora ele pode fazer de forma imediata também. Então, vamos imaginar uma grande guerra. E aí ele quer seguir pelo caminho mediato. Ele vai lá, muda o desejo do coração de determinado general, de determinado rei, ele desiste da batalha. Agora, se ele quiser, ele pode fazer da forma imediata também. Seria o quê? Ele está lá e ele fala, ó, é o fulano que vai ganhar. Mas eu não vou usar forma imediata nenhuma, é imediato. Lança um raio, faz descer fogo do céu e mata o exército inimigo inteiro. Então, tem essas duas formas, o mediato e o imediato. Qual que é a questão? Às vezes o mediato, ele passa desapercebido por nós, né? O fulano mudou, interessante, né? Que bom, legal. Deus agindo, Deus guiando e lembrando sempre a nós o quê? Todo homem é dependente, enquanto Deus, ele é, sim, de fato, independente. Vamos lá para essa outra questão. Deus ser independente na execução da sua vontade. A gente viu que ele é independente nos planos dele. Então ele planeja algumas coisas, ele quer alguns caminhos,
e ele vai executar a vontade dele. Aproveitando essa história de rei, por que o rei? Porque é uma figura poderosa, né? A gente pensa em poder, a gente pensa em rei. Então vamos para um exemplo de um homem que foi muito poderoso mesmo. Vamos lá para Daniel capítulo 4. O tal do Nabucodonosor. Esse aí, ó, um ótimo exemplo para nós vermos a dependência humana e a independência divina. Nós vamos observar o capítulo 4 de Daniel de forma parecida com o que nós fizemos com os textos na semana anterior. Então, a gente não vai ler todo o capítulo, porque nós não temos tempo, mas nós vamos observar e pegar como que um resumo dele. Faço o mesmo alerta que fiz também semana anterior. Leia esse texto quando chegar em casa. E aí o negócio que é legal é que você pode pegar esse resumo e ir observando. Por quê? Porque fica mais claro, né? Então alguém que já leu, alguém que já viu, já olhou com mais cuidado, já dá um negócio ali um pouquinho mais mastigado, fica mais fácil para nós, né? Então vamos lá, o versículo 1 ao 4 vai mostrar o reconhecimento de Deus por parte do rei. Gente, isso daqui não é um rei do povo de Deus, não. Na verdade, é o do império que nós chamamos de neobabilônico, né? Então, de novo, o povo estava ali na mão da Babilônia, estavam longe, distante da sua terra, e Nabucodonosor, nesse momento, era o rei. E era um rei pagão. Das coisas mais terríveis que a gente já viu, já estudou, esse rei fazia. Não tinha temor de Deus, não. Só que a gente vai ver aí, no capítulo 4, um negócio diferente, meio estranho. Por quê? Olha só. Ele vai ter um sonho. Do verso 5 ao 18, a gente vai ver a descrição desse sonho. Então, esse rei, ele teve um sonho, e é um sonho meio suspeito, ele achou estranho. E como nós bem sabemos, antigamente esse negócio de sonho, antigamente não, hoje ainda, né? É muito forte, por quê? Sobre a sua interpretação. E de fato, Deus se revelava por meio de sonhos, tá? De forma muito comum. Mas, claro, precisava de alguém para interpretar esses sonhos, precisava ser alguém da parte do Senhor para interpretar isso. Então, resumindo, ele vê lá ele tem essa visão, olha só. Eram assim as visões da minha cabeça, verso 10. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo, e assim vai, assim vai. Vamos um pouco mais para frente, que a gente vai ver o desfecho disso. 15. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Então essa grande árvore, na verdade, ela acabou se decaindo. E a gente vê ali no final do 18, o rei Nabucodonosor dizendo que viu isso em sonho. E aí ele precisa de alguém que interprete essa questão para ele. Então vamos lá para o 19 ao 27. Olha o 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônico por algum tempo. Ele ficou pensando o que será que era esse tal desse sonho, mas ele interpreta, é claro, de forma correta. Vamos lá. O 20 e o 21, essa árvore. A resposta está o 22. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa, tal. 24. Essa é a interpretação, ó rei. E este é, aliás, o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Então, a gente vê qual que é a resposta. É o próprio Deus que virá contra este rei. E aí diz o 25, o que vai acontecer? No sonho era árvore, mas de fato será com Nabucodonosor. O que vai acontecer? Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como as dos bois, tal.
Muito bem. O que acontece então? E aí aqui a gente pode ler um pouquinho mais, do verso 28 ao 33. Aconteceu, o sonho se cumpriu. Não era só um sonho, era realidade. 28 ao 33. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: gente, veja só, isso daqui é um ótimo exemplo do não reconhecer, a dependência que nós temos de Deus, tá? Olha só, o verso 28. Ele estava lá passeando e o 29. Ao cabo de 12 meses passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Tá vendo que desaforo, né? Então foi ele, para a honra dele, para a glória dele, o poder dele. 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Dependência de Deus. Quem que controla sobre os homens, quem é que manda, desmanda? No fim das contas, em última instância, é Deus, certo? E o sonho se cumpre. O 33 diz ali de forma final como é que ele viveu. A gente até brinca que nesse episódio Nabucodonosor parece que vira um bicho mesmo, né? Vira um animal, de fato. Então aquele rei todo poderoso, altivo, passa por tudo isso. E aí, do verso 34 ao 37, a gente já vai ver um rei que parece meio diferente, depois de ter passado por tudo isso. Por quê? Porque agora esse rei pagão, ele vai glorificar, ele vai exaltar a Deus. Ao 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Teve que sofrer um pouquinho para aprender, né? Então ele estava lá altivo, esse reino é meu, o poder é meu, a glória é minha. Ele passou por esse episódio interessante aí, diferente da Escritura, e aí ele passa a reconhecer quem é o Senhor. Passa a reconhecer o quê? A sua dependência. Quem coloca o rei lá ou tira é Deus, conforme ele quer. Tudo bem? Podemos caminhar para a nossa conclusão? Vamos lá então. Conclusão. Primeiro, Deus não precisa de nós para nada. Então, uma coisa que deve ficar claro para a gente nesse estudo é o seguinte: Deus é independente. Nós, o contrário, somos completamente dependentes dele. Vou ler o texto de Atos, capítulo 17, para os irmãos, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, certo? Então, a gente é colocado no nosso lugar. Nós somos dependentes, ele não.
né? Então a gente pode, vez ou outra, pensar, não, mas eu preciso fazer aquilo para Deus, porque senão, né? Não, a questão não é essa. Nós é quem dependemos, quem precisamos dele. E essa dependência, ela é contínua em toda a criação. O que eu quero dizer? Porque às vezes a gente pode pensar, de fato, nós precisávamos de Deus, bem como toda a criação, para que a gente pudesse existir, ou seja, passar a existir. É verdade, mas não é só isso. Veja lá o que diz em Hebreus, capítulo 1, verso 3. É no meio de uma grande fala, mas o verso 3 é o suficiente para nós entendermos essa questão. Ele está se referindo a Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, olha só, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aí é o suficiente. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o sustentar todo o universo, todas as coisas como nós sabemos que funcionam super bem, e a gente pode viajar aí de como que a Terra ela gira em torno de si mesma, bem como gira em torno do Sol, e todos os outros planetas também, não fica chocando um com o outro por aí, não é? Não normalmente, ao menos. Como todas as coisas funcionam bem, o ar que nós respiramos, e ele passa pelas árvores, enfim, tudo que nós costumamos aprender na escola, mesmo que a gente esqueça um pouco depois, nós podemos relembrar, todas essas coisas são também sustentadas por Cristo. O próprio Deus está sustentando essas coisas. A gente pode observar, talvez, a ideia de paz, ou o antigo shalom, né, que é, vez ou outra, lembrada na Escritura por parte do povo judeu, do povo hebreu. O nosso sentido de paz, normalmente, é o quê? É o contrário de guerra. É parecido com a forma como nós temos de observar a Deus. Por exemplo, nós mudamos. Deus é imutável. Nós somos finitos. Deus é infinito. Certo? Então, quando a gente vai olhar assim, olha, nós estamos em paz. Normalmente é o quê? Falta de alguma coisa, não é? Falta de quê? Falta de guerra. Falta de problema. No fim das contas, é falta de guerra, falta de luta, de batalha. Isso é paz para nós, normalmente, né? Então a gente encosta a cabeça aqui, ó, ali na almofada, pé pro alto e fala: agora eu tô em paz. É o quê? Falta de problema, falta de questões para resolver, de guerra, de batalha. Mas, nessa mentalidade mais antiga do povo hebreu, essa palavrinha shalom, traduzida como paz, ela é diferente da nossa concepção. Ela tem mais a ver não com o que não se tem, mas com o que se tem. E como as coisas que se tem funcionam perfeitamente bem. Então é o quê? A chuva que vai cair, vai regar as plantas com acesso à água e à luz do sol vão crescer, e aí isso vai poder alimentar ao homem e aos animais, que também alimentarão o homem, e todas essas coisas funcionando bem. Isso é a paz. Interessante a gente mudar a nossa forma de ver a paz, não é? Porque na nossa vida cristã, se nós observarmos a paz dessa primeira forma que eu disse, a gente, vez ou outra, não tem paz, não, mesmo estando com Deus, não é? Porque a gente pode encontrar um problema, um desafio, não estou em paz. Mas se nós observamos por essa segunda forma de se entender a paz, nós sempre teremos a paz de Deus. Puxa, pastor, mas a gente está sendo perseguido. Mas a gente tem a paz que o Senhor dá. Está vendo como as coisas funcionam perfeitamente bem, continuam existindo e sendo sustentadas pelo Senhor? Isso é paz. Certo? Tudo bem? Então, nossa dependência, inclusive, para uma paz verdadeira. E aí, eu coloquei essa frase ainda incompleta para a gente completá-la depois de ler o texto, que é o seguinte: ainda que Deus ele não precise de nós, Isaías 62, 3 ao 5, ele não precisa de nós. Mas ainda assim, olha só, que ele nos fala: serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra te denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos se desposarão a ti,
Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Ele não precisa, gente, mas olha a comparação que ele faz. De uma alegria gigante, enorme. A gente vê lá também em Sofonias 3:17, que diz que Deus ele se alegra na gente. Que coisa, né? Ele não precisa não, mas ele escolhe, ele nos escolhe, ele nos prepara, santifica, nos dá os instrumentos necessários e se alegra em nós. Que coisa boa, né? Então, ele não é dependente de nós para sentir alegria, mas nos faz a fonte também de que ele se alegre. Concluindo, nós somos dependentes e Deus é independente. Que a gente lembre sempre, sempre disso, constantemente. Quando o negócio estiver subindo a cabeça um pouquinho, lembra, oh, mas eu não sou nada. Só olhar em volta, não é? É só olhar em volta e lembrar. Quem sustenta essas coisas é o Senhor. Eu que preciso dele e não o contrário. Certo? Tudo bem, irmãos? Vou orar. E aí, se ainda houver alguma dúvida ou observação, fiquem à vontade. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que nos ensina, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós, porque nós dependemos de Ti e o Senhor não nos deixa na mão. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que guia toda a história, que guia a nossa própria história. E nós queremos renovar isso com o Senhor. Dizer isso novamente ao Senhor, de que nós dependemos de Ti e, sendo assim, entregamos nas Tuas mãos tudo o que somos. No nome de Jesus, amém. Eu esqueci, mas lembrei. Atos 17, 24 e 25.